Hello, hello! Olá, legado! Olá, Brasil! Olá, Américas! Uhul! Estamos de volta! Faz tempo, né, que eu não apareço por aqui. Muitas coisas rolando aqui nessa terra. Deixa eu botar um filtro que hoje tá difícil aqui, gente. Como estão todos? Isso aí, pessoal vai chegando, já vai dando um alô. Fala, oi, tudo bem? Sou de São Paulo, Caraguá, Portugal. Vai escrevendo aqui de onde vocês são e vão compartilhando aí a nossa live, avisando o pessoal que estamos começando. Estamos começando. Bem-vinda, Lili, Gi. Quem mais está aqui com a gente? Maiara, que é a nossa convidada de hoje. Gente, hoje o legado tá muito legal. Avisem as mamães que hoje o tema vai falar de maternidade, de mudanças, né? Deixa eu tirar isso aqui que eu tô com calor. Tá frio lá fora, mas aqui dentro a gente fica quentinha. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre maternidade e sobre a maternidade em meio a mudanças, né? As nossas transformações pessoais, nossas mudanças geográficas, mudanças, enfim, profissionais e tudo que envolve, né, nós mulheres, os pais também, mas para a mulher a maternidade em si já traz um monte de transformações. E sobre isso que a gente vai falar com a Maiara hoje. Vai ser muito legal. Então, quem já está aqui online com a gente, compartilhem, avisem a galera para ir chegando. Enquanto isso, eu vou chamando a Maiara. Deixa eu chamar ela aqui. Oi! Bem-vinda! Bem, Tudo bem, querida? tudo bem, e você? Tudo jóia, maravilhosa. Bem-vinda aqui no nosso canal Obrigada, Legado. obrigada. Ah, que delícia. Então, ó, para quem tá chegando, queria falar um pouquinho do Legado. Legado é um canal que a gente que nasceu no coração de Deus, eu acho, primeiro, né? E depois no nosso coração aqui também, para a gente compartilhar experiências, testemunhos sobre o que já aconteceu com a nossa vida. Tudo por quê? Porque a gente quer deixar um legado de conhecimento, de histórias, de vivências, de experiências para os nossos filhos, né? Para as próximas gerações. Sabe aquela história que quando você ouve, você fala, puxa, se deu certo com ele, se ele conseguiu vencer isso, eu também posso. Né? Então, o legado é sobre isso, não é sobre a gente deixar uma herança financeira, física, terrena para os nossos filhos, mas sim uma herança emocional, espiritual, profissional, e mostrar para eles que a gente já desbravou o caminho, vários caminhos, né? Sim. Mas que eles podem fazer o mesmo e muito melhor. E é por isso que a gente está aqui hoje para falar dos nossos filhos, né? Da maternidade, como é desafiador ser mãe, o quanto isso nos transforma, né? Sim. E como a gente lida com essas mudanças, com essas transformações quando estamos em mudança. Mudança de profissão, mudança de geografia, mudança física, mudança emocional. Então, é sobre tudo isso que a gente vai falar hoje. Ei, que legal! Bem-vinda, Mar! Obrigada, obrigada. Ai, que Gente, gostoso! olha, eu tô muito nervosa porque eu nunca fiz uma live, nunca participei, primeira vez, até falei o dia inteiro com você, com a Gi, com todo mundo que tá junto comigo. E eu falei, gente, meu Deus do céu, não tô pronta, mas eu decidi, uma amiga falou pra mim, uma coisa que ficou bem comigo, falando assim, não, você tem que falar, você tem que falar, e vamos tentar calar sua boca e não deixa, a gente tem que falar. Porque serve de Exatamente. testemunho, serve de... Às vezes alguém tá passando por certas situações com a maternidade, que não é fácil, porque eu lembro quando eu estava grávida, né? Eu entrava no Instagram e via aquelas mães que estavam grávidas, esperando o bebê novinho, aquele conto de fadas maravilhoso de que a maternidade é linda, a amamentação ela é perfeita e tudo mais. E não é assim, a gente sabe que não é assim.
Então, assim, é muito bacana porque você acaba que dá uma luz para alguém. Você fala, nossa, então, assim, não é perfeito mesmo. Então, assim, tem seus lados difíceis. Claro que, assim, meu filho mudou a minha vida. Hoje, para quem me conhecia antes e para quem me conhece hoje, assim, não tem nada a ver aquela Maiara de antes com a Maiara de hoje, porque a maternidade realmente ela transforma, mas ela é muito desafiadora. Ela não é só um mar de rosas igual a gente está acostumado a ver na internet, né? Porque não é a vida real. Então, eu lembro muito quando eu. Bom, vou me apresentar, né? Isso! Quem é a Maiara? Senão eu começo a parar de falar, eu Gente, não paro mais. Meu nome é Maiara, eu tenho 27 anos, eu sou casada há 11 anos, estamos junto com meu marido há 11 anos. Eu engravidei quando eu tinha 19 anos, então, assim, uma fase da nossa vida, no nosso relacionamento, que a gente esperava de tudo, menos um filho. Menos um filho. Então, assim, eu tinha 19, ele tinha 21. Então, assim, foi uma das piores fases nossa. E do nada eu me deparei com um teste positivo na minha mão. E aí eu lembro que a gente olhou um pra cara do outro e falou: Meu, foi com essas palavras, agora a gente vai ter que virar gente. Agora a gente vai ter que virar gente, porque não é possível, né? E aí que foi bem isso. E aí a gente foi encarando. Eu lembro que quando né, teve a questão da gravidez e tudo mais. E eu lembro que quando eu cheguei, eu gosto de contar bastante essa parte, que quando passei a pagar sua gravidez, tudo, cheguei em casa com o neném. E eu olho, aí, tipo, todo mundo, nossa, o neném nasceu, todo mundo quer saber, quero ver, ai, que belezinha, a gente em casa com o neném. E daqui a pouco a gente olha para um lado, olha para o outro, todo mundo foi embora. E no meu caso, na minha história, ficou só eu e ele. Então, assim, eu olhei para um lado, olhei para o outro, me deparei com o bebê. Eu falei, gente, agora? O que e que eu agora? faço? O que que eu faço? E eu lembro e aí ele, né, igual recém-nascido, não dormia de noite. E aí eu contei pro médico, eu falei assim, gente, ele não dorme, essa criança não dorme de noite. E aí ele pegou e falou assim pra mim, olha, só tem 3 motivos. O neném, ele dorme. Ele falou assim, o neném, ele dorme, só tem 3 motivos. Ou ele tá com a fraldinha cheia, ou ele tá com dor, ou ele tá com fome. Fora isso, ele vai dormir. E aí eu voltei pra casa, eu falei, pronto, aprendi, não vou sofrer mais, aprendi. Voltei pra casa, primeira noite, cortou. Eu falei, deve ser fome, tem que mamar. Aí, acordou de novo. Eu falei, gente, só pode. E aí, fome não era, tava quentinho. E aí, eu lembro que eu passava a noite trocando a fralda dele, porque eu falava assim, gente, ele acabou de mamar, então só pode ser a fralda. E eu trocava a fralda dele a noite toda, porque pra mim, eu falava assim, se tem só 3 motivos, ele tá com a barriguinha cheia e ele tá sequinho, ele tá quentinho, só pode ser, e tá sem dor, só pode ser a fralda. Eu passava a noite toda trocando a fralda dele. E não era nada disso, né? E hoje a gente sabe que não era nada disso. A criança é recém-nascido, ele realmente tem aquelas fases que no começo é muito difícil, porque não dorme, né? E não dorme, aquela adaptação do bebê em casa. Eu passei um bom tempo do nascimento do Enzo até os 8 meses sozinha, assim, entre aspas. Claro que tinha minha família, que tava tudo comigo. Mas, assim, era só eu não tinha com quem dividir eu não tinha com quem dividir. Então, eu ficava extremamente sobrecarregada. E engraçado que eu falo até pra minha prima, pra Vivi, quando ela vem me contando, ai, porque não dorme? Ai, chora. Eu falo assim, olha, era uma coisa que eu não gostava de ouvir. Mas eu vou te falar, passa e passa. E depois a gente sente saudade. A gente sente saudade de cheirinho, a gente sente saudade de chorinho, de tudo. E assim, e quando a gente tá nesse processo, a gente olha e fala assim, meu Deus, não é nada igual. Me falaram, não é nada igual eu vi na internet. Não, eu gosto de falar que assim, as pessoas ficam chocadas. Toda vez que uma amiga fica grávida, eu falo assim, olha, eu preciso te contar uma verdade que ninguém te conta. Os primeiros 15 dias vão ser os piores dias da sua vida. Mas vai passar. Exato. Mas quando você tá nesses 15 dias, você fala... Você acha que não vai acabar nunca mais. Mentira.
Ela tá mentindo pra mim, porque assim, você, tipo assim, você tá vivendo a sua vida e daqui a pouco você, né, igual eu tinha 19 anos. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu tinha acabado de entrar na faculdade. Eu não tinha condição financeira, psicológica, eu não tinha um relacionamento maduro para receber uma criança em casa. Então, assim, do nada eu cheguei com uma criança no colo, eu falei, cara, e agora? E aí que eu falei, Não, não, eu vou. desculpa te cortar, mas é engraçado porque você falou, né? Ah, é diferente do que a gente vê na internet. Na minha época não tinha internet, meus filhos já têm 18 e 16 anos, né? Mas a gente romantizava muito, né? Essa coisa da novela, né? Da mulher sair, né, maquiada, com o cabelo arrumado, o Não bebezinho é no nada disso. colo, né? Acordar plena, linda no outro dia, o bebezinho no vestido branco, Não, e né? assim, E aí eu. você chega em casa, você tá lá, você vai trocar fralda, boa xixi na sua cara. E assim, Não não, e gosta. do nada, às vezes eles têm aqueles picos de crescimento. E eu, quando eu engravidei, quando eu ganhei o Enzo, eu comecei a estudar muito sobre maternidade, sobre, tipo assim, vida real e tal, e que não sei o quê. Então, assim, eu já meio que, eu olhava na internet, ai, o pico dos 3 meses. Cara, eu já me preparava psicologicamente, eu sabia que assim, meu, acabou. Ele vai lá, vai tomar vacina, vai voltar para casa, acabou. É só eu e ele, é braço e colo o dia inteiro. Porque assim, não tem como, não tem como. Tem os picos, os saltos de desenvolvimento, e cada fase é uma fase. Então, assim, por mais que é difícil demais, a gente tem que, de alguma forma, aproveitar cada fase, porque assim, passa. E o meu já tem 7 anos, igual eu tava te falando. Quando eu engravidei, eu estava estudando, então, assim, eu estava fazendo faculdade, tinha 19 anos, então, assim, eu queria, sabe, aquele monte de sonho, um monte de coisa, se programando e tal, um monte de coisa acontecendo, você vê as pessoas da sua idade voando também, e você também quer ir, e aí, daqui a pouco, você olha e você fala, o que dá na sua, tipo assim, dá na sua cabeça? Eu olhei pra mim, eu juro pra você, com o teste positivo, eu falei, cara, acabei com a minha vida. Acabei com a minha vida. O que que eu fui fazer? E assim, é muito surreal e é muito Deus, porque eu lembro que eu tomava injeção, eu me prevenia. Então, tipo assim, né? Tipo, eu olhava e falava, gente, como que aconteceu? E aconteceu, não tem como. E aí, quando eu vi, eu falei assim, tanto é que eu ainda tive a ter eu me segurei muito para acreditar, para cair a ficha. Eu enfrentava isso como se fosse um castigo, como se, né, tipo, de fato, alguma coisa. E eu olhava e depois eu falei, meu, e agora? Que já, né, não tem para onde correr, então é isso. Então, vamos lá vamos lá e vamos ver o que vai dar. E eu tentei, eu peguei e falei, já que eu, né, vou ser mãe, então eu vou tentar ser a melhor mãe para o meu filho. E foi disso que veio esse despertar. E igual eu falei desde o começo, que eu olhei pro Gabriel e falei, meu, agora a gente vai ter que virar gente. Realmente, a gente, tipo, ele foi o estralar de dedos, assim, foi assim, uma mudança na nossa vida, assim, que gigantesca, porque não tem, se não for por ele, igual hoje a gente fala, caraca, a gente chega cansado em casa e tudo. A gente olha, a gente fala, né? Tipo, não tem. É por ele. E tudo que a gente vem enfrentando e tudo que, né? Tipo, todos os. A gente tenta no máximo ser o melhor para ele e para o mundo que ele vai, né? Enfim. Então, assim, esse negócio de maternidade aí que, meu Deus do céu. É bom demais. Vamos fazer uma pausa para ler os comentários da Vivi que eu tô amando. Primeiro, Vamos. ela te ama Não, de eu fico paixão, é desconcertada. maravilhoso, ela é maravilhosa, tal, mas achei o máximo que ela escreveu. A maternidade é uma. Será que foi ela? Uma férias. Parece uma férias maluca que não passa. É bem isso. Eu lembro que a minha sensação era assim. Não era uma sensação, era um fato, né? Você leva 9 meses para engravidar, né? Você gera, você constrói, né? Você elabora todas aquelas emoções, você vê seu corpo mudando. E aí, do dia para noite, onde você era o centro das atenções, do dia para noite você desengravida. Hormonalmente, isso é um caos. Primeira coisa. Você não tá feliz.
Você tá triste, você tá confusa, você tá com dor, você tá com um monte de sentimentos. E existe um ser humaninho novo ali que misteriosamente você ama de paixão, mas que é um desconhecido total, né? É Exato, como que se chegou você... do nada na sua casa, chutando balde, Exatamente. falando assim, é isso. E ainda a pessoa não fala, não sabe se manifestar, só chora, né? Então, você, primeira mãe de primeira viagem, nasce também naquele momento, né? Então, tem mais essa circunstância da maternidade, que é aquele amor, aquela coisa da superproteção, que a gente fica ali vendo ele respirar né, preocupada com cada minuto, segundo dele. A gente se esvazia totalmente de nós mesmas. E, obviamente, deixamos de ser o centro das atenções. Então, todas essas circunstâncias, elas geram ali muitas emoções, e que eu acho até legal a gente falar, porque muitas mulheres enfrentam algo maior e mais profundo, porque essa confusão que a gente tem, que eu falo que são os piores 15 dias da nossa vida, uma brincadeira pesada, mas é verdade. Cientificamente aqui eles chamam de baby blues, né? Ou seja, é uma melancolia do bebê, é um pós-parto melancólico. É normal. Esse desengravidar hormonal é normal. E a gente sofre primeiro com o tabu, por quê? Como a gente romantiza que vai ser tudo lindo e maravilhoso, você se sente extremamente culpada, porque você deveria estar feliz. Sim. E você não está. Você tá cansada, você fala, eu quero ajuda, alguém me ajuda. Você não está, você tá louca, você chora, você tá cansada, você tá com sono, você tá com tudo. Então tem esse tabu, e eu acho que falta a gente falar um pouco mais disso. Que tá tudo bem, né? Tá tudo bem pedir ajuda. Eu também fiquei sozinha por escolha, eu não queria ninguém dormindo comigo, morando comigo ali nesse período. Mas eu tive um pouco de assistência da minha mãe, depois, né, da minha sogra, quando minha mãe morreu no segundo filho e tal. Mas é muito importante a gente falar, porque muitas mulheres enfrentam uma coisa que vai além do baby blues, que é a depressão pós-parto. Isso, exatamente. Isso é muito, muito sério, muito, muito pesado, e muita gente acha que é frescura. Isso, não é de jeito nenhum. E até, assim, eu também, por eu estar sozinha nesse período, por N motivos, outra questão, eu cheguei em casa com o bebê e, assim, todo mundo na minha família trabalhava, continuou a vida, né? Só a minha que, né, ganhei neném. Então, eu não achava justo, eu não queria sobrecarregar ninguém que estava do meu lado. Eu via minha mãe, minha avó, meu avô, meu padrasto, todo mundo chegando do serviço. Então, assim, eu falava, cara, não é justo. Eles chegaram do serviço e eu entregar o neném para eles, para eu ir tomar um banho. Eu não achava justo isso. Então, eu me fechei e eu me sobrecarreguei. Eu não pedi ajuda para ninguém. E eu acho que isso me trouxe, até hoje em dia, tipo, de outro filho e tal, essas coisas, me dá até um frio na espinha. Que o Gabriel fala assim, não, mas você tem que se libertar disso, não é assim, não vai ser assim. Realmente não vai, mas assim, por essa fase, e era bem aquela fase, quem pariu o Matheus balança, então só eu que queria balançar, Então, assim, vamos dar uma mamadeira para ver se ele... Não vai dar mamadeira, ele só vai mamar no peito. Não, daqui, deixa que eu seguro. Não, cuida para você tomar banho. Não, mas balança aqui do meu lado para eu ver. Então, tipo, o meu tio, se você perguntar pro meu tio, até hoje ele faz essa piada. Que quando o Enzo nasceu, ele tava de férias e ele foi ficar em casa, ele foi ficar comigo, assim, durante a tarde, assistir uma televisão. E aí que eu ficava assim, ó, no berço. Olhando no berço, não parava. Aí ele assim, Mara, o que você tá fazendo? Eu falei, não, eu quero ver se tem um mosquitinho rodando por aqui, que não sei o quê. E eu ficava assim, o tempo todo, olhando pra ele. E até hoje ele brinca, ele fala, você vai falar de alguma coisa, ele brinca disso. Porque eu não quis, como eu já estava sobrecarregada, eu já vi que não era fácil, então eu falava assim, eu não vou sobrecarregar ninguém, eu não vou passar responsabilidade para ninguém, que é só minha. Então, assim, e aí eu não pedi ajuda, Eu até esses dias eu vi numa lembrança do Facebook, quando alguém falou, define a maternidade
em 3 palavras. Eu coloquei umas 20. Me ajuda, a criança só chora. Meu Deus do céu, o que eu faço? Alguém, coloquei umas 20, porque assim, nesse coisa, desde eu pegar e ter, né, feito ela um pouco mais leve. Ai, balança um pouquinho aqui, fica um pouquinho aqui, tipo, minha mãe, minha avó e tal, chegou do serviço balançar um pouquinho. Eu não queria. Eu falava, não, é meu, tem que cuidar, porque. E aí eu achava, ficava assim, ai, mas o que, Como que se vão você dizer estivesse de se mim? punindo. Exato, e mesmo assim, eu me culpava muito, eu me culpava, achava que, ai, é igual aquele negócio, nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente nunca acha que está sendo boa o Ou bastante. suficiente, exato, para criança, para o bebê. Então, assim, entra esse lado. Eu não tive depressão pós-parto, graças a Deus. Mas, assim, eu carrego hoje, assim, estou liberta, não tenho mais. Regata, Mas eu regata. vinha com traumas, assim, de quando você me falava, e aí, o próximo filho? Eu desbloqueava, eu falava, não é minha amiga, não quero saber, não fala comigo. A Hoje eu gente não já tenho botou mais aqui, já isso. tá na hora de ter uma pessoa. E aí, hoje eu não tenho mais isso. Mas foi bem difícil, foi bem difícil nessa questão de quando você chega em casa né? E eu não queria, com essa minha atitude de não querer ajudar ninguém, ajuda de ninguém, porque eu achar que eu tinha que passar por isso sozinho, ninguém tinha que, né, que não me ajudar, mas eu não achava justo eu sobrecarregar as outras pessoas também que tava, né, que passou o dia todo trabalhando. E eu Mas vim em você casa vê, sem fazer nada. é. Mas você vê que tudo é uma questão do ajuste da visão, né, Má? E talvez para as pessoas você estava simplesmente fechando elas do lado de fora. Sim. E elas querendo participar. Por quê? Porque as pessoas maduras, como nós, mais velhos, quem já passou por isso, sabe o quanto é difícil, quantas vezes a coisa que você mais quer, igual a Vivi escreveu, é tomar um banho sem enfiar o carrinho dentro do banheiro, né? Sim, e aí eu lembro que eu ficava assim. Todo mundo falava, não, mas quando ele dorme, você come, você. E eu falava, gente, mas quando a criança dormiu, até eu decidir se eu vou comer, se eu vou tomar banho, se eu vou dormir, ele já acordou de novo. Então, assim, eu não tô entendendo. O meu bebê veio diferente, então. Eu não sei, ele não veio já ajustado da maternidade, porque eu não consigo, não tinha tempo para nada. E o Enzo, e por essa questão de eu não deixar ninguém me ajudar, assim, que, né, tipo, ter as pessoas ali, ele cresceu assim, eu tudo por ele comigo, grudado, e eu vou ali, não vou levar, você quer? Não, vem aqui. Então ele foi assim comigo durante muito tempo, muito tempo. Então, assim, e eu fiquei em casa com ele até os 2 primeiros aninhos dele. Então, assim, quando ele foi pra, né, quando ele tive pra creche, tudo, então, assim, a adaptação foi horrível, foi muito choro, foi dos dois lados. Então, por causa disso, entendeu? Se tivesse sido um pouco mais leve, né? Tipo, eu tivesse sido Relaxado. leve, assim, sabe? Entendeu? Às vezes lá na hora que era pra gente dar meio que uma separada, né? A gente virar dois, ele não tinha sofrido tanto também do jeito que ele sofreu com esse Exato. processo. Então, assim, é tudo. Coisas da gravidez que você vem e você traz no puerpério, e depois o puerpério que você traz no primeiro ano da criança, e é tudo que você vai fazendo e você vai gerando, né? Vai gerando, você vai Exatamente. gerando. Exatamente. Você vai gerando aquelas emoções, aquelas consequências que vão gerando sementes na vida deles, né? Assim, de bom e de ruim, né? Mas faz parte. Eu acho que é importante. O que eu tenho dois. E a segunda maternidade foi completamente diferente da primeira. Todo mundo fala isso, né? Todo mundo fala isso. Completamente. Ela foi do jeito que tem que ser. Leve, sabe? O parto foi gostoso, foi leve, foi lindo. Ele foi para a escola feliz da vida. O outro ficou 2 anos chorando agarrado no portão.
sabe, o desmamar, o desfraldar, foi tudo mais fácil. né? E assim, Então, não, desculpa, pode falar. tem muito mais a ver com a mãe que somos e nos tornamos para aquela criança, né? Eu já na segunda maternidade fui uma mãe muito mais madura, muito mais consciente do que sim, do que não, né? Do que com a personalidade da criança. Lógico que tem influência a personalidade da criança, mas a maneira como nós nos desenvolvemos ali como mãe faz uma diferença total em tudo isso, né? Mas vamos entrar em numas perguntas, tem umas perguntas boas aqui. A Vivi, não devolve não. Quase devolvendo o meu de ação. Não, e depois, quando você tem seu filho, você fala, cara, já tenho filho, já sei como que é, né? E aí eu ganhei um afilhado. E aí eu fui visitar ele e falei, não, eu já tenho um filho, deixa eu trocar a fralda dele, eu vou conseguir e tal. Já tenho um filho, né? Tipo, menina, eu levei um baile pra trocar a fralda do menino. Levei um baile, mas nossa senhora, 2 fraldas e eu não conseguia trocar. E eu falava, gente, meu Deus do céu, é tudo. Não adianta a gente querer fazer. É igual você falou, né? Que todo mundo fala, igual eu falo, mas era muito chorão, era muito chorão. E aí teve uma amiga minha que falou assim: não, mas faz outro, que o outro vai ser bonzinho. E eu falo, mas gente, se esse é o bonzinho e o outro que é o. Eu falo, não, vou arriscar, não. Louca. Vamos lá, vamos para as perguntas. A Raíssa perguntou assim: como foi o processo de amamentação? Foi tranquilo? E depois alguém perguntou aqui como foi para desmamar. Então, meu processo de amamentação com o Enzo, né, ele nasceu, a gente foi para o quarto da maternidade, chegou lá, a enfermeira já veio com um copinho de leite. Eu virei para ela e falei, que isso? Aí ela falou assim, não, é leitinho porque ele vai ter muita dificuldade para mamar. E aí, porque o seu parto foi cesárea e tudo, eu falei, não, primeiro eu vou tentar, depois se eu precisar eu te falo. Menina, meu avô falava essa frase, o menino nasceu mamando, ele sabia o que estava fazendo desde quando saiu do hospital. Então, assim, claro que assim, né, o seio fica machucado, dolorido no começo, né, normal, como para todo mundo, mas a minha amamentação foi tranquila. Ele amamentou, tanto é que ele mamou até os 4 anos e meio dele. Uau! Ele mamou muito, ele era um bezerro. Eu tinha muito leite, muito leite, muito leite, graças a Deus. Então, assim, o Enzo, ele com 4 anos e meio, ele não sabia que era outro leite. Ele só tinha mamado no peito. Então, assim, a amamentação foi tranquila, até que quando ele começou a ficar muito grande, 2 anos e meio, eu falei, olha, não dá mais para mamar na rua, né? Porque não é mais por fome, era só para um denguinho dele. Isso. Então, com 2 anos e meio, eu parei de amamentar ele na rua, porque eu não conseguia segurar por causa do peso, ele era muito grande. Ele é grandão, né? E daí depois eu era só em casa, mas assim, eu abria a porta de casa, chegava no serviço, eu abria a porta, parecia que ele via só. Ele só via o que ele queria ver. Então, assim, eu não conseguia nem ir no banheiro, porque ele já queria mamar e aquilo aí, tipo, a noite toda. E aí ele pegava e mamava e dava um cheirinho, daquele jeito de bebezinho. Então, assim, a amamentação pra mim foi assim, foi tranquila. Claro que tem hora que a gente surta, a gente fala assim, meu Deus do céu, que, né, que dá aquele chiquilique. Para de me usar. Mas ele mamou até os 4 anos e meio. E quem tirou ele do peito, quem fez esse processo de desmame dele, foi a dentista dele. Não foi nem eu, foi a dentista dele. Foi a dentista dele. Porque os dentes dele são muito sensíveis. Então, assim, a dentista não conseguia vencer as cáries dele, enfim, porque ele mamava de madrugada. Então, assim, ela falava, mas o que você faz? Eu falo, não, mas eu escovo o dente desse menino todo dia para dormir. Mas ele mamava durante a noite, então ele dormia com leite na boca. E aí ela virou e falou, cara, a gente vai ter que desmamar esse menino, a gente não tá vencendo. E aí ela chegou nele, teve uma conversa séria, falou, Enzo, olha, você conversa assim, que se eu tivesse, acho que não tinha funcionado tão bem assim. Ela chegou e falou, Enzo, olha, você já é um hominho, não dá mais e tal.
E aí que ele pegou, ouviu e parou de mamar. Eu falei, se fosse tão fácil assim, já tinha feito Uau. antes, o que você fez? E ele, mas eu acho que ele tava grande já, então assim, pra ele era mais assim, um xodozinho mesmo, não era mais necessidade do leite de mamar. Com Então, certeza. foi mais tranquilo em questão a isso, a Que amamentação. legal. Muito bom. Tem outra pergunta aqui, várias perguntas que estão ligadas. Diz assim: a Vivi, como foi ser mãe e depois ir para os Estados Unidos? O que mudou? Depois elas perguntam como está sendo ser mãe longe da família. Se bem que você tem família aqui também, né? Não conta essa pergunta, não. Mas tudo bem. Vamos entender família como pai e mãe, né? Irmãs, não sei se tem irmãos, né? Ele se adaptou bem longe dos avós. E tinha uma outra. Aqui tá aparecendo pra mim assim também, a família te critica por deixar ele mamar por todo esse tempo. Gente, olha, não só a família, mas a sociedade. A sociedade, ela vai te criticar se você dá mamar, se você não dá, se você usa chupeta, se você não usa. Então, assim, de qualquer forma, as pessoas vão falar. Então, assim, no começo da amamentação, tá amamentando, né? Isso mesmo. Só que depois, passou um tempo, não precisa mais, tem que dar um leitinho e tal. E eu sempre fui muito chata com essa questão do Enzo, tanto na alimentação quanto na alimentação. A alimentação do Enzo, assim, eu brigava com todo mundo, chegava perto dele e com um doce, uma bala, um chiclete, com um menino com 2 anos, eu não deixava dar. Eu falava, não vai dar. Então, assim, todo mundo falava, todo mundo criticava, tipo, de um jeito ou outro vai ter crítica, né? Não Sempre. A gente adianta. nunca vai acertar pro mundo. Ele não pegou chupeta, a Nath pergunta. Ele não pegou chupeta por conta do peito, né? Na verdade, eu tentei da chupeta, mas assim, não consegui, ele não pegou. Eu acho que na época eu não tentei outros tipos, sabe? Porque hoje tem vários tipos de chupeta, assim, de tudo qualquer jeito. Então, assim, eu não parei, eu não foquei muito na chupeta, mas hoje, se eu tivesse um filho, a primeira coisa que ele ia fazer, ele ia estar no hospital, eu já ia colocar uma chupeta pra ele, porque, gente, chupeta salva, meu Deus do céu. Por isso que em inglês chama pacifier, que é uma Nossa, pacificadora de bebês. O meu primeiro gente! filho, ele pegou rapidinho. Saiu da maternidade já sugando a chupetinha, porque eu também nunca tive esses pudores de não vou dar peito, não vou dar chupeta, não vou dar não vou dar nada. Eu dava tudo que me dava sossego, né? O segundo, quando eu fui dar a chupeta, ele não pegava, dava ânsia de vômito nele. Aí eu comprei acho que uns 6 tipos diferentes. Umazinha minúscula que eu achei de recém-nascido, eu punho na coisa e punho a fralda assim, ó. A criança tá Ele sufocada, não mas tá com conseguia. chupetinha, é isso que vale. Ele ia fazendo assim, ó. E eu ponho o pano na cara dele pra segurar a chupeta. Assim que ele pegou. Mamadeira, eu comprei 17 tipos de mamadeira diferentes pra ele pegar. Porque ele não pegava de jeito nenhum, ele só queria peito. Então, não E a adianta. questão da mamadeira também, igual eu te falei, que eu fazia faculdade e tudo, e quando o Enzo nasceu, eu continuei fazendo. Então, eu fazia o quê? Olha só. Eu pegava, minha mãe ficava com o Enzo na parte da manhã para estudar. E É. aí, eu não queria dar nenhum tipo de leite, eu não queria nada dessas coisas. E aí eu falei o quê? Já que eu não quero dar leite, então quando o Enzo era bem novinho, mais novinho antes de eu sair para estudar, eu comecei a tirar leite e congelar o leite. Então, assim, minha mãe, ela tinha que pegar o leite, descongelar no banho-maria e deixar na temperatura ambiente para dar para ele. Então, assim, gente, e detalhe, ele não mamava. Eu tinha que voltar da escola correndo, porque o menino tava berrando de fome, porque não mamava. Não mamava. E eu fazia estoques de leite, assim, estoques. Uau. Eu lembro que tinha uma amiga minha que ela estudava em outra cidade. E aí ela ia ter que fazer estágio, ia ficar o dia inteiro. E aí ela, assim, ela também não dava, ela só dava leite materno. E aí ela falou, amiga, não sei o que eu faço. Eu falei, sabe o que você faz? Eu tenho um monte de leite aqui. Vem aqui em casa que eu te dou os leites, você leva, taca tudo na criança. E aí ela veio em casa, pegou o leite,
um monte de leite, acho que tipo uns 5 saquinhos assim de leite separado e levou e o menino dela mamou. Então assim, gente, eu fazia, olha, vou te falar, não, deixa eu te contar um fato. É, No show. Brasil, botijão de gás, né? E aí, menina, que o Enzo começou com a introdução alimentar. E nisso, eu fazia aquele método BLW, que é a criança faz a introdução, ela se alimenta sozinha, né? Ela vai se alimentando sozinha, a introdução nele sozinha. E nisso, eu vi, não queria dar tempero, sal, nada, só tempero natural. E aí eu cozinhava tudo no vapor. Cozinhava tudo no vapor. Gente, eu Uau. acabava com o botijão de gás da minha casa. Mas os legominhos dele tudo no vapor. Que chata! O Gabriel, insuportável, insuportável, insuportável. E eu Sabe o que eu lembro que fazia? Eu pegava uma panela, eu botava todos os tipos de legume que você possa imaginar, fazia sopa por uma semana, botava no pote, botava dente de alho, cebola, peixe. Cada vez eu fazia de um sabor, colocava nos potinhos e ia e pronto, menina, eu sei que o Gabriel pegava, virava e falava assim, gente, mas por que que o botijão de casa não dura? E eu bem quieta, né? Tipo, não tô entendendo também, não tô, deve estar errado o caninho aí, alguma coisa. Mas eu é, cozinhava tudo no vapor. Eu só usava, quando eu usava algum tipo de tempero, era tempero natural, cebolinha, salsinha, é, só esses temperos naturais. Então, assim, eu era conhecida como a chata. Tanto é que eu lembro a primeira vez que o Gabriel foi levar ele pra visitar a avó dele, a bisavó dele. Falei, tá, arrumei bonitinha criança, olha, leve e tal. E ele sabia, todo mundo em casa sabia de como que eu era chata com essas coisas. E aí o Enzo chegou em casa, limpinho, bonitinho, do jeito que foi, voltou. E aí o Enzo fez cocô. Foi eu limpar a fraldinha do menino. Quando eu olhei, tinha granulado no cocô dele. é. Nossa senhora! O Gabriel, mas como que você descobriu? Eu falei, Gabriel, eu vi, tava no cocô dele, você deu o chocolate pra ele. Ele falou, meu Deus do céu, você agora é fiscal de cocô de criança também. CSI, CSI do cocô. Menina, olha, eu vou te falar. Não. E assim, e é muito igual eu acho que eu tava falando com a minha mãe esses dias. Que meu avô faleceu tem acho que 3 anos, 4 anos. E ele sempre tinha essas graças, coisa de bisavô. Imagina, se vô já estraga, imagina bisavô. Então, assim, eu lembro que ele queria dar um chocolate, alguma coisa pro Enzo, e eu ficava brava. Eu falava assim: olha, se o senhor, né, isso pra todo mundo, se não respeitar, eu não venho, tipo, em casa no domingo todo mundo se juntava, então eu não trago e tal. Bem assim, bem radicalzona, assim mesmo. E aí eu não deixava, aí eu tava falando, eu queria tanto hoje que meu avô desse um chocolatinho pro meu filho, tanto, tanto. Oh, meu Deus. Pois é, mas é assim a vida. A gente sempre erra querendo acertar. A gente nunca Isso. erra querendo errar, né? Mas, ó, aí hoje ele tem, ó, 7 anos. Os snacks dele, ele vai jogar videogame. O snack dele, sabe aquele saco de alface do Walmart? É. É um saco de alface do Walmart. Que bonitinho, Não toma gente. refrigerante. Então eu falo assim, pelo menos ele, né? Pelo menos tá seguindo alguma coisa. Não, é maravilhoso, né? A gente brinca de mãe chata e tal, mas cada família tem sua escolha, tem sua dinâmica, e eu acho que assim, o que eu aprendi, né, ao longo desses anos é que, como você falou, quando nasce um filho, nasce uma culpa. Se a gente não se livrar dela, fica muito pesado. A É, vida fica pesada, a gente pesa no marido, a gente pesa nos familiares, e no fim todo mundo quer só o melhor para a criança, né? A gente quer ser feliz, a gente quer ter relacionamentos leves, e só que o mais importante é a gente ter relacionamentos leves com a gente mesmo. uhum, é. Porque assim, porque quando a gente consegue se relacionar de forma leve com as nossas escolhas, e com tudo que a gente faz, com o que dá para fazer e com o que não dá para fazer, é, a gente pesa em todo mundo. Então, assim, porque a maternidade, não desmerecendo o pai, eu acho que o pai ele é o cabeça da relação, mas a mãe, ela é o coração. É como se ela fosse o sol, tudo gira em torno da mãe, Sim. né?
Então, assim, se você está bem, o seu filho está bem. Se você não está bem, o seu filho não está bem. Eu vejo aqui em casa, assim, quando eu não tomo um dia bom, emocionalmente, estressada, alguma coisa assim, na hora o clima da casa muda. Uhum. Na hora, né? E vejo que quando eu tô bem, tá tudo bem, Tá tudo bem. eles ajudam e tal. Então, assim, isso faz muita diferença, né? Então, de tudo que a gente conversou até aqui nessa live, a coisa mais importante é realmente reconhecer, né? Que a gente faz escolhas boas, escolhas ruins, mas que no fim a gente tem que fazer o melhor, fazer a limonada desses limões, né? Cada um faz o melhor, cada um é a melhor mãe pro seu filho, né? Então, assim, independente do que você, se você amamentou ou não, se você dá doce ou não, você tá fazendo o melhor pro seu filho, ou você tá sendo a melhor mãe que ele podia ter. Então, assim, e a questão da culpa é uma coisa assim que não adianta, né? E errar, todo mundo erra acertando, erra querendo acertar e aprende. E é sobre isso. E o que eu tava falando mesmo? Não, aí eu queria voltar na pergunta, então. Vamos retomar aquela pergunta sobre a mudança, né? Quantos anos ele tinha quando vocês mudaram para os Estados Unidos? E como foi todo esse processo, essa relação sua com ele e essa adaptação dele também a esse novo ambiente, essa nova história, meio que longe da família do Brasil, dos avós e tudo mais. Então, quando a gente chegou, ele tinha 4 anos. Ele fez 5 depois de um mês. Então, ele chegou. A gente chegou. Eu acredito que a adaptação assim, em questão de. Assim, para eles, acho que é um pouquinho menos difícil, assim, porque eles não têm a ideia de que, eu tô mudando de país, né? Assim, né? Da distância que ele tava dos avós, de todo mundo da família. Então, assim, a gente chegou, ele estava com 4, 5, a gente chegou numa pandemia, então, assim, tudo novo para todo mundo, no mundo todo. E foi 4 para 5. A gente chegou e eu lembro que tava tudo fechado. Então, assim, ele tava meio. Mas até aí tudo bem. Eu acho que ele estranhou mais, assim, quando começou as aulas. As aulas voltaram, que estavam em férias e começou as aulas. E aí começou as aulas, eu falei para ele, olha, começou a escola e tal, mas por conta da pandemia, vai ser online. E aí, tipo, imagina, criança, 5 anos, online, entrar na frente do computador e não entender nada do que a professora tá falando. Nada, mas nenhum ele só atendia o nome dele e olhe lá. Então, assim, o que ele fazia? Ele dormia. Ele só dormia, a aula toda. Eu lembro que na época desse processo, a Gi que ficava com ele. Ela tem vários vídeos. Todo mundo assim, sentadinho, prestando atenção na aula, e ele assim, ó. Dormindo. Aí ela tinha que desligar o microfone, desligar a câmera. E aí a professora veio me conversar comigo. Falou, olha, o Enzo precisa dormir mais, ele tá cansado. Eu falei, mas ele dorme bem, ele dorme o tempo que é pra ele dormir. Acontece que ele fica sem entender nada e dorme. E dorme, não tem o que fazer. Aí, ainda mais online, né? Tipo, já é difícil presencial, imagina online. Não, imagina. E aí que. Curioso. Deixa ele entrar. Só porque eu tô falando dele. Aí ele pegou e começou a ir pra escola mesmo. Aí voltou às aulas e tal. E aí foi pior ainda, porque lá ele continuou dormindo. E aí teve um dia. Teve um dia que ele tava. E aí tudo melhorou, porque ele teve amigos e tal. Continuou pior ainda. Aí ele tava. Teve uma vez, ele tava assim na escola e dorme. O Enzo, pra quem conhece ele dorme assim, fácil. Se eu tô em qualquer lugar, ele procura um canto, ele dorme. Na escola não foi diferente. Como ele não entendia nada, ele ficava com sono, entendia. Imagina, ó, usando máscara, não podia tocar no coleguinho, não podia falar com o colega, porque até então ele não sabia falar. Nossa, Então, assim, ele, né? No Brasil a gente tem aquele negócio de contato, de chegar no primeiro dia, a professora dar um abraço, né? Perguntar o seu nome, falar. E aqui não tem nada disso. Aqui não tem nada disso. Então, teve um dia que ele caiu um tombo, ele dormiu, que daí ele caiu, bateu a boca ficou toda roxa.
Que Tadinho. aí eu peguei e falei, Enzo, você tem que parar de dormir, cara. E aí ele Você foi não desenvolvendo decidiu dar uma inglês. conversada com ele. Aí eu falava, filho, eu colocava ele pra dormir mais cedo e tudo, mas não adiantava, não adiantava. Não era o sono, era o tédio que fazia ele dormir. Então, Sim. assim, e aí que começou a melhorar quando ele começou a pegar o inglês. Ele pegou super rápido. O Enzo, ele sempre se interessou em desenho em inglês, então, assim, ele pegou super rápido o inglês. E aí que ele parou de dormir. É, Maravilhoso. porque ele conseguiu, ele começou a entender, ele começou, né? Ele começou a entender, então, né? Tipo, começou a fazer amizade e tudo. Então começou a ficar um ambiente, começou a ficar interessante, não mais para só. E Não aqui também, maçante. e aqui também, igual no kindergarten, que é o primeiro ano, que é o prézinho, né, no Brasil, aqui é diferente, porque aqui eles dão um iPad na mão da criança, a criança coloca um fone de ouvido e fica ali, ela com o iPad. Vendo os vídeos, vendo o que é para fazer, a atividade ela já faz ali no iPad. Então, assim, fica muito diferente do Brasil do que aquele contato de professora, né, de tia. E aqui, tia, que tia? Não tem tia, não. Não tem tia. É a Miss, né? A Miss. É. Enfim, vamos ver aqui. Tinha uma pergunta sobre isso, né? A língua, a cultura, houve mudança de comportamento do seu filho? Em relação. Olha ele ali, lindeza. Amorzinho, viu? Enzo! Ai, que... Lindeza. Você sentiu o comportamento dele mudar em alguma coisa, assim? Em algum Olha, aspecto? não, o comportamento dele em casa não mudou, não. O que ele fazia no começo com essa troca de idioma, né? Com essa. Ele não tá entendendo nada, porque você vai falar, filho, aqui o povo fala inglês, mas assim, tá, mãe, mas né, na prática, lá na O que isso escola, quer aprendendo dizer? sozinho. Porque assim, gente, olha, eu vou te falar, foi assim. Você chega, você está acostumado no primeiro dia de aula no Brasil, que você leva seu filho para professora e tem aquele negócio todo, né? As professoras, né? Aquela troca e tal. Aqui não, aqui você para o carro, você abre o amiguinho abre a porta, você desce, você vai, você procura sua professora, você procura, lá você se vira. Então, assim, esse processo dele, ele era muito dependente, né, pela idade e também, assim, pelo meu jeito com ele, né? Então, assim, eu acredito que foi muito bom para ele esse negócio aqui, essa questão, porque ele foi. Ele foi. Eu parei o carro, ele desceu e ele teve que se virar, ele teve que resolver os problemas dele todo sozinho, porque antes aquele negócio, ai, mãe, o fulaninho fez isso. Aí chega pra professora e fala, não, mas, né, o que aconteceu? E aqui não tem essa, aqui não tem isso. Aqui, tipo assim, você vai, você resolve, e você com a professora, você com. E você não tem muito contato. Tanto é que o primeiro ano do Enzo, eu nem vi a professora dele, não teve reunião, não teve nada por causa da pandemia. Então, assim, eu fui entrar na escola faz pouco tempo. Faz pouco Uau. tempo, porque aqui não tem esse negócio igual no Brasil, que você vai, né? Tipo, tem aquele contato todo. Não tem. É que eles criam os filhos já de forma bem independente, né? É, Hoje eu tava andando na rua e tava vendo que a Tatalzinho atravessando a rua era assim. Eu acho que a escola era do lado de cada avenida. Então tinha um grupinho ali de umas 8 crianças, com 2 tutores, jovens assim, 18, 16 anos, com a camisetinha da escola, né? Então vindo com as crianças ali, aí tinha faixa de pedestre e tinha uma comunidade, né? Então, os tutores vieram até o meio da faixa de pedestre, eles nem terminaram de atravessar. Ficaram ali, as criancinhas passaram, entraram na comunidade e eles viraram as costas e foram embora. E os catatauzinhos de 4 anos indo assim, na boa, caminhando com a mochilinha nas costas, coisa mais linda. tranquilo, gente. Igual o ônibus, gente. Meu Deus. O ônibus, você se vira na escola, você que resolve tudo. Você não tem tanto contato. Tipo, claro que tem o contato com a professora, mas o contato que a gente tem é por mensagem. A professora dele, igual, eu vi porque agora passou a pandemia, então, assim, o primeiro dia você vai até lá para conhecer a professora, mas só isso, mais nada, só isso, mais nada. E aqui eles ficam assim, né? Eles ficam mais
livre, mais solto, Mais mais independentes, né? independente. É. Eu lembro uma vez, o Enzo, quando ele começou a ir para a escolinha e tal, na creche, a professora dele me chamou, porque ela já tinha visto né, que a gente era né, bem apegado, bem próximo, ele ainda mamava, então era bem mais difícil, né, do que a adaptação de outras crianças. E aí ela chegava, ela falou para mim assim, mas você tem que deixar conversando comigo e tal, porque ele tinha 2 anos, ele nem corria. Ele nem corria. Porque eu pegava ele no colo e corria pra ele. Então, assim. Então, Meu assim, ele não Deus! precisava correr. Então, ela chegou pra mim e falou: Mayara, olha, então, até um certo ponto é bom, mas daqui pra cá, você tá atrapalhando, entendeu? Tipo assim, tenta ser mais leve e tal, deixa ele cair, ele se machucar, ele levantar, ele se limpar. Não precisa você se limpar ele, você e nem caiu, já pegou. Então, assim, né, deixa indo. E eu lembro que quando ele foi pra escolinha, tinha uma professora, a tia, que era muito boazinha, e ela se apegou demais a ele também. Então, quando ele não tinha eu, na escola ele tinha ela. Então, assim, aí a professora falou: olha, a gente tá tendo que trocar. Eu lembro até o nome, é tia Márcia, a gente tá tendo que trocar ela, porque chega na hora do parquinho, ele quer ir até lá, ele pede pra ela levar ele. Ah, eles Olha, querem escorregar? Coloca eu aqui no escorregador pra eu escorregar. Tipo, ele não quer ir lá subir a escada e não. Ele queria que pegasse ele aqui e colocasse ele ele é no escorregador e esperto, ele sim. escorregava. Você sabe que você falou uma coisa tão interessante, mas assim, como eu falei, eu já sou mãe de jovens, né? Uhum. Então, meu mais velho está com 18, mais novo com 16. Você usou essa frase, né? Até aqui tá bom, mais do que isso você atrapalha, né? Você atrapalha o desenvolvimento. E essa frase para você faz todo sentido, né, gente? Meu Deus. Oh, Meu coração dói, meu coração dói. olha só, eu já contei várias vezes aqui esse testemunho também. A gente chegou aqui, os meus filhos estavam na fase do glamour. Sabe aquela coisa de filme? Que tem o popular da escola? Meu filho mais velho era o popular da escola, do bairro, dos amigos. Ele era o cara legalzão que conhecia todo mundo. Toda semana tinha rolê, quinta, sexta, sábado. Muitos amigos. O mais novo era mais quietinho e tal, não mudou muito, assim, mudou, na verdade, para o outro lado, mudou para melhor, né? Porque ele entrou pro high school, chegou aqui, foi, né? Agora A ele é um oração pouco de uma mais mãe, o da poder da oração de uma mãe, noite e dia, dia e oração, noite. né? Mas o mais velho, ele entrou no casulo, porque ele não foi para a escola, né? E foi muito difícil, né? A nossa adaptação aqui. A gente chegou em janeiro, 6 meses ele ficou trancado em casa, porque ele não trabalhava, ele não estudava, ele estava só estudando coisas online e vendo os amigos se divertirem pelo Instagram. Então, foi muito difícil, e eu me peguei algumas vezes brigando com Deus e falando: Deus, puxa vida, todos os planos que eu fiz para ele deram errado, o que está acontecendo? Me dá a culpa, nossa, estou gerando sofrimento, a minha decisão de mudar de país está gerando um sofrimento no meu filho. E a minha oração era: Deus, me dá uma estratégia para eu resolver o problema do meu filho. Então eu queria apresentar ele para os amigos, eu queria levar ele no grupo de jovens, eu queria arrumar trabalho para ele, eu queria arrumar serviço social, enfim. Toda hora surgia uma ideia nova na minha cabeça. E ele refutando, fechando, não quero, não quero, não quero. E um dia eu estava orando, chorando muito, triste, né, com a situação. E aí Deus me mostrou, assim, uma borboleta saindo da crisálida, né? Naquele momento que ela ainda está se contorcendo, né? Com as asinhas bem amassadas. E me disse assim: não atrapalhe o processo. Ele está passando por isso porque E ele ele tem precisa que passar. passar. É. E eu acho que é nesse ponto onde a gente entende a maternidade. Uhum. Né? Porque a maternidade não é só essa transformação que a gente passa, não é só a nossa doação por anos, mas é o momento que a gente pega eles prontinhos e entrega para o mundo. Sim. E Deixa, engraçado. a gente deixa ele cair, a gente deixa ele se machucar, Exato. a E gente é deixa difícil, ele ter. né? É igual, o meu ainda
é criança. Então, assim, mas eu tenho, igual, eu tenho minha tia também, que tem uma jovem, e ela tá, assim, desesperada, porque, assim, cresce e não adianta, ela tem que, ela vai tomar as atitudes dela, se for boa, ela vai colher os frutos dela, não adianta, é a lei da vida, né? Então, assim, e igual eu falo pra ela, a sua parte você já fez. Entendeu? A sua parte você já fez. Agora, não tem como, você não vai colher por ela. Então você tem que deixar ela, você tem que ensinar o certo e o errado, e ela vai tomar as atitudes dela, sabendo que tudo que ela faz vai ter uma consequência, ela vai colher os frutos daquilo. Mas eu imagino o tanto que deve ser difícil quando você tem que falar assim: pode ir, vai, eu tô pronta. Não, é muita coisa pra mim, assim, é muita coisa pra Mas mim. é a evolução, né? É isso que você falou. Você tem que deixar ele correr, sabendo que ele vai tropicar e cair, porque a gente parece que tá rogando praga, né? Tipo, não corre que você vai cair! Aí dá Não 2 minutos sobe, e você vai volta. cair, pronto. Então, nessa fase, é essa a nossa dor. Mas, né, eu passei pela fase do sim, vou deixar ele de Uber sozinho. Sim, vou deixar ele andar de ônibus sozinho, com 12 anos. Sim, vou deixar ele dirigir sozinho, sair com o carro sozinho. Pensa no meu desespero a primeira vez que esse menino Não, saiu ainda mais sozinho de aqui, não, carro. ainda mais aqui, né? Aqui que você vai dirigir, você vê um monte de criança. Aí chega aqui e pronto. Igual, gente, quando eu vi a Lani dirigindo a primeira vez, eu falo, não é possível, não é possível. O que ela tá fazendo no meio da rua Mas de é isso, que eu acho carro? que também tem esse fator cultural, né, Má? Os pais aqui foram filhos criados dessa forma independente. Então, eles são pais independentes dos filhos também. É. Nós somos de uma cultura extremamente paternalista, matriarcal, e a gente é galinhona com as asas em cima dos pintinhos e tal. Então, a gente cresceu assim, com os nossos pais assim conosco, de forma geral, né? Eu sei que tem exceções e tal, cada um tem sua história, mas de forma geral, a nossa cultura é da mãe ser matriarcona, protetora, tararararã. Então, chega aqui, é um choque pra gente também, né? Culturalmente, mudar a nossa cabeça de como ser mãe e pai na América, né? Sim, Porque a gente veio pra cá pra entender e viver essa não, e cultura assim, também, né? é mais ou menos isso, né? Independente do lugar que a gente esteja, igual aqui, Brasil, China, qualquer lugar. Eu acho que, tipo, é difícil para todo mundo. E todas as fases têm seus desafios. Então, assim, igual, né, quando para quem tem filho, eu tenho uma tia também que tem a filho da mesma idade e uma jovem, tem a Gi também, que é da mesma idade do meu, uma jovem. Ela, calma, querida, tá tudo lindo. Tá tudo maravilhoso, tá tudo maravilhoso. Você vai ver daqui a pouco, tipo, você vai ver da adolescência que, gente, eu não, olha, É um treinamento para você, né? É um treinamento. E a gente tem que se preparar para isso. mas por isso que eu converso muito com o Gabriel e eu falo que eu já me preparo, eu falo para ele assim, eu falo para ele que, né, a gente jantando, conversando, eu falo assim, cara, né, a gente tem que. Eu oro pela vida do meu filho, mas eu também oro pela vida dele, eu oro pelos amigos deles, pelos professores, pelos amigos que ele nem conheceu ainda, que Deus coloque pessoas boas, saudáveis na vida dele, e para que ele seja um adolescente, um jovem saudável na vida de outros adolescentes também. Então, assim, a luta já vem de agora, já tô orando, já tô aqui, já tô Eu oro até pela esposa deles. porque assim, igual eu falo pra ele, pro Gabriel, eu não só oro pra ele, mas eu oro pelas pessoas que ele ainda vai conhecer. Eu oro pra que ele seja uma pessoa boa na vida de outra pessoa, né, dos amigos dele, pra que ele seja uma boa influência, para ele que ele seja um adolescente, um jovem saudável. Porque assim, tem muitos jovens que você vê, né, tipo, rebelde e tal, mas assim, como que se diz? É reflexo de uma infância, é reflexo de lá atrás. Então, assim, eu já me preparo. Já me preparo. O Gabriel falou, nossa, mas calma. Eu falo, não, calma, não. Já É, vamos, já tem que ir orando
Não só por ele, mas pelas pessoas que ele né, pelas pessoas que ele convive hoje, pelas pessoas que ele ainda vai conhecer e para ele também, para ele se tornar um jovem saudável, né? Porque hoje em dia é muito importante, é o essencial, né? Você ter saúde emocional. Exatamente. Nossa, você falou coisas muito importantes agora, Má. Primeiro, aqui principalmente a gente vê, e eu acho que esse é o lado ruim dessa família independente de filhos, né? Muitos relacionamentos quebrados, né? Eles são independentes por quê? Porque não se relacionam, né? Não tem o sentar na mesa e comer junto, e conversar olho no olho e explicar e tal. Eu converso muito com meus filhos desde muito tempo. A gente sempre teve o hábito da conversa no pé da cama antes de dormir. Isso é de muito tempo, né? Do tipo, vocês já fizeram tudo que vocês tinham para fazer, já brincaram, já tomaram banho, já foram na escola, tal. Agora vamos conversar com a mamãe. Conta para mim o que aconteceu hoje e tal. Então é um hábito que a gente nutre até hoje. E pelo menos fazer uma refeição junto, isso também. Eu também. Eu acho que é essencial, assim. Com o Gabriel, a gente só consegue a janta. Mas Então, o jantar. eu e ele, a gente consegue fazer o café da manhã e a janta. E assim, o café da manhã, né, eu incentivo ele a comer bastante no café da manhã, justamente para isso. Para ele sentir fome, para ele sentar, para ele comer. Porque quando ele quer comer, ele senta. Então, assim, se ele acorda, ai, não quero comer, tô sem fome, tudo, ele não senta. Então, assim, com a correria, a gente acaba que. Mas todo dia eu faço aquele café da manhã. E o Enzo, ele é muito assim, ele é, como eu falo aqui em casa, muito brega, igual eu. Porque ele gosta que faça café da manhã pra ele. Ele gosta que escreve bilhetinho na lancheira. Ele gosta que ele ganha o dia dele. Ele ganha o dia dele quando eu escrevo I love you e coloco na lancheira dele. Ele gosta quando eu tô jogando futebol, eu grito, eu falo, ele faz gol, eu falo gol do meu filho, pra todo mundo ouvir. Ele se amarra nessas coisas. E eu dou uma onda pra ele, porque assim, pra ele não perder isso, pra ele não ter esse negócio, não, e tal. Igual esses dias, ele tava com uns cards, ele foi colocar no bolso, ele tava sentado. Olha aí pra você ver os traços que ainda a gente traz. Ele foi colocar no bolso. E aí eu fui ajudar ele, colocar o card no bolso, porque senão ia amassar e tudo. Ele olhou pra mim, tipo, todo sem graça. Para, mãe. Eu falei, o que foi, filho? Ele, não, você quer fazer tudo pra mim. Eu falo, Enzo, mas eu sou sua mãe. Daí ele viu, tipo assim, aí viu que eu fiquei muito... Aí ele assim, não, mãe, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Tipo, tudo bem, eu gosto. Mas Se toca. Tipo assim... Se toca, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Bonitinho. Tipo, escapuliu. Mas outra coisa que você falou muito importante a respeito da oração, né? A gente sabe que tem pessoas de todos os credos que estão ouvindo essa live, que vão ouvir depois, mas quando a gente se coloca em oração, a gente está se colocando num campo de visão do futuro. Né? A gente está olhando para o futuro dos nossos filhos e idealizando, né? E visualizando aquilo que você sonha para eles. Isso é lindo, porque isso materializa. Sim. E o que a gente deseja para eles é muito forte, assim como as palavras que a gente usa. Então, eu sempre falo muito cuidado com aquilo que você fala. E falou alguma coisa que não é legal, recolha, sabe? Sim. Eu me arrependo, eu recolho do universo essas palavras. Eu muito isso, mas assim, umas coisas assim, tipo, ai, nossa, hoje você tá terrível, hein? E aí, tipo, foi um culto que eu escutei sobre isso, e aí eu peguei e falei, caraca, tipo, né, umas coisinhas bobas que a gente acha que, até pra quem que vai escutar, fala, nossa, nada a ver, mas assim, é umas coisinhas bobas que a gente vai pegando, eu falo só, ó, benção, olha, hoje, Deus abençoe. Glória a Deus! Glória a Deus, tá pulando, isso! Mas tá pulando menos, ou lá do outro lado. Mas a gente pega e eu tenho, isso é muito sério, porque assim, eu tenho algumas coisas que eu escutava que eu trouxe comigo. Eu nem sabia, eu fui descobrindo no Moriá. Que eu trazia umas coisas que eu escutava que eu passei a vida toda a acreditar que era aquilo mesmo, entendeu? E depois eu vi que... Aí depois eu fui curada. Graças a Deus eu fui curada. Então, né? Não...
Mas assim, é umas coisas pequenas e não era coisa grande. E se eu te contar, você vai falar assim, você pode ser que você fale, ah, não, bobagem. Nossa, não era nada a ver. Mas assim, pra mim era grande, entendeu? Então, assim, É, a gente não sabe a imensidão. Às vezes, igual eu falo, né? Eu sempre falo, o pequeno pra mim pode ser o grande pra você e vice-versa. Então, assim, eu falando pra ele, uma coisa pequenininha pra ele pode ser gigante. porque criança não tem filtro, né? E assim, e como eu quero, né, criar, eu pretendo, em nome de Jesus, eu vou conseguir criar um jovem saudável, eu tenho que saber o que eu falo, né? E nessas coisas pequenininhas que a gente Exato. vai indo, vai poldando, porque assim, né, a gente vai poldando. Então, às vezes, ele fala assim, igual ele fala, ai, mãe, tipo, ai, caramba. Aí eu olho pra ele assim, ele, ah, mas não é palavrão. Eu falei, não, não é, realmente não é, mas não é uma palavra que se fale assim, né? Tipo, e diversas outras, né? Não é uma palavra que se fale, não é uma palavra legal. Aí outro dia eu vou e falo. Aí, tipo assim, mas mãe, não é uma palavra legal, por que você tá falando? Essa fase é terrível, viu? Essa fase, a gente tem que se policiar em tudo, porque eles estão observando. A vida inteira eles estão observando. Essa é que é a verdade, né? Eu vejo, assim, os meninos hoje, e essa é a parte linda dessa construção, né? Não só da construção de nós, mães maduras, mas dos filhos crescidos. É você olhar e ver que aquela sementinha que você plantou pequenininha está se transformando num homem Sim. digno, influenciador, inteligente, amoroso, entendeu? Todas aquelas sementes que você plantou, que você visualizou e orou para que ele fosse, você vai ver ele se tornando lá na frente. Tanto é que, tipo assim, eu sempre era uma coisa que, tipo assim, em questão de criação, né? A base, igual eu sempre falo, a minha base de educação, meus princípios, meus valores, eu passo a mesma coisa para ele. A gente só vai moldando, né? A gente vai moldando umas coisas que, né, que aconteceu e tudo, umas coisas que você queria e não teve. Então você vai Você moldando. não tem repetir. Então, e você não quer repetir uma coisa que você sentiu que te pegou. E, né, a pessoa às vezes, né, foi tipo no dia a dia e tal, nem tanta relevância assim. Então você vai moldando e você vai, né, tentando, acertando, errando, e você vai moldando para tentar passar para, né, criar jovens saudáveis. Nossa, essa palavra é maravilhosa. Exatamente. Esse é o intuito, né? Criar jovens que não passem por algumas coisas que a gente passou, Sim. né? E que sejam. Isso eu falava muito para os meus filhos. Toda vez que eu levava eles em qualquer lugar para se encontrar com amigos, no rolezinho, na festa, não sei aonde, eu sempre falava: vai com Deus, mamãe te ama. Seja um influenciador e não um influenciado. Eles querem morrer. Eu sempre falava isso. Eu falava: olha, vai chegar o dia que vão te oferecer maconha, que vão te oferecer droga, vai chegar o dia que vão te aliciar para cabular a escola, vai chegar o dia que alguém vai querer roubar alguma coisa só pelo fã, só pela diversão, né? Você pode se enfiar numa encrenca, então saiba dizer não, saiba dizer, cara, curto sua companhia, mas eu vou até aqui, né? E É. porque a gente sabe que essa fase, principalmente da adolescência, é a fase da simbiose, né? Onde todo mundo quer andar junto usando a mesma roupa, falando a mesma coisa. Então, se você entra no grupo errado, é aquilo que você falou, eu oro pela companhia dos meus filhos. Porque se ele entrar na companhia errada, já era. A gente conhece essa história. E uma coisa muito interessante que você também falou, Dri, é sobre eles falarem não. Eu sempre tive uma trava assim comigo, gigante, que eu não conseguia, eu não falava não para tá sim para todo mundo é sim e tá tudo bem, não tem nada de errado comigo, e tá tudo ok, sim, pode, sim, sim, tudo sim. E né, conforme você vai passando por certas situações, você fala, né, de tanto levar, você fala assim, não, mas eu tenho que me posicionar, eu tenho que falar o que eu tô sentindo, o que eu acho, o que eu não acho, eu tenho que saber falar não. E eu, Gabriel, a gente fala muito isso com o Enzo, que a gente sempre vai escutar ele, sempre. E assim, quando não tá legal, ele tem que falar não. Ele tem que falar não. E a gente escuta o não dele. Porque isso é muito importante, porque assim, eu vim com isso de que eu não falava não.
E eu me machuquei demais, não me posicionava. Tinha hora que eu tinha que me posicionar, não me posicionava. Então, assim, às vezes, até com amizade, né? Influência de amizade, adolescente, tudo. Tinha que falar, não, tá tudo sim, tá tudo bem, que não sei o que. E não. Então, assim, igual eu falo com mesmo com a palavra para. Tipo assim, falou para, é para, independente do que tá acontecendo. Você ouviu a palavra para, acabou. Você parou na hora. Então, assim, a gente tem isso muito forte. Escutar quando ele fala não. Ah, mãe, Enzo, vai tomar banho. Ah, não quero, mas calma aí, por que você não quer? Ah, não, porque eu não quero agora, porque eu quero depois. Eu falo, não, mas depois ou agora você vai ter que tomar banho. Então assim, parar para escutar o não que ele fala também. Às vezes, Enzo, vamos fazer isso. Enzo quer comer isso? Não. Tá, mas por que você não quer? Ah, porque agora eu não tô afim. Então, assim, escutar também o não, escutar quando ele não quer. E eu aprender até para ele ser meu filho, Deus quiser, ele vai ser um cavalheiro. Ele vai ser um Amém. marido, assim, ó, nota 10. Então, assim, Amém. ele ouviu para, acabou, não tem conversa, entendeu? Se tá todo mundo rindo, mas não foi engraçado para aquela pessoa, acabou, não tem graça. Então, assim, respeitar respeitar o limite, né, das outras pessoas também e também saber até onde você pode ir, até porque é aquele negócio, né? Aqui também tem aquela questão do bullying que é fortíssimo. Então, assim, tem vários, a gente vai indo. A questão da maternidade, ela não tem fim. Se a gente começar a falar, ela assim, tem vários caminhos. Mas eu acho muito importante eu passar isso para ele também. Essa questão ele tem que falar ou não, ele tem que se posicionar, porque eu sofri muito com isso, de não me posicionar, de não falar o que eu tô sentindo, às vezes para não magoar outra pessoa, às vezes para Se sobrecarrega, né? então assim, não, né? Tipo, as pessoas não são obrigadas a saber quando, se ela tá falando que tá bom, então tá bom, né? E não é assim, a gente tem que falar, a pessoa não é obrigada a saber que, né, sim ou não. Então você tem que se posicionar também. Exatamente. Gente, uau, que papo gostoso. E aí, passou nervoso? Ó, agora, você viu que quando eu começo também nunca mais paro, né? Gente, meu Deus. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Ai, Ó, 1h20 que nós estamos aqui curtindo. E aí, galera, tem mais perguntas aqui para Mar? Foi muito legal, né? Muito legal. A Gi tá passando na fase adolescência também, Jonathan, tem de todas as ela fases. falou aqui é janta todos os dias. Inclusive, pode rolar um convite, né? A gente tá. É, chama a gente de vez em quando que tá tudo bem. Não tem problema, a gente te ajuda. É muito legal, Mar, assim, ver você uma mãe tão nova e ao mesmo tempo tão madura, acho que principalmente com essa visão, né, do zelo, do amor que você tem que ter e cuidado, e essa oração, essa cobertura de oração, essa cobertura espiritual sobre a vida dos filhos, isso é muito, muito, muito importante. Ó, recadinhos aí, Má, você é demais, tô adorando, Daiane. Muito legal, foi muito legal. Eu acho que assim, a gente tem que falar sempre, né, não só os momentos instagramáveis, né? Mas falar das nossas dificuldades, das nossas dores, das nossas fraquezas, porque isso traz esperança, né? Traz realmente uma palavra de, como você falou ali no começo, né? A nossa mensagem sempre vai tocar a vida de alguém, né? Sempre vai falar, puxa Sim. vida, se ela passou e tá aí, tá tudo bem, né? Eu vou passar também, vai dar tudo certo e tal, né? Igual eu costumo dizer, gente, parece. E o próximo filho vem ou não? É. A Lili falou muito orgulho da mãe que você é. Lili Manu. Mas, Cara, volta mais lives. Você é gente, agora eu perfeito. aprendi a falar. Então, igual eu tava falando hoje, que eu tava falando com uma amiga minha, que eu assim, eu falei, nossa, eu tô fugindo de todos os lados que eu tinha pra fugir, eu tava tentando fugir. E aí a minha amiga falou assim: para, que isso? O inimigo quer te calar, você tem que falar, abre a sua boca e fala. Porque assim, tem vários assuntos, né? Várias questões, até dessa questão de. Eu, Gabriel, a gente, né, além de ser do pais muito nova, a gente casou muito, muito novo. Então, assim, e a gente casou. A gente casou, tipo, ele chegou, eu já tinha que de esposa, filho, casa e tudo para resolver.
Então, assim, tem muita questão, tem muita. Vai indo assim de História, né? muita história. Muita história. A Gi escreveu. Tem que contar o seu testemunho. Exato. Então, vamos marcar uma próxima live para você contar o seu testemunho pessoal da Não, eu Mayara. acho que. Não, eu Mayara acho mulher. que. Não, eu falo, eu acho que ainda não consigo, não tô preparada, porque assim, eu choro do começo ao fim, então vai ser só choradeira. Mas sabe o que que é? Tem pessoas que precisam ouvir. Mas assim, é porque eu choro, mas hoje eu choro com um choro, tipo assim, que hoje eu vejo coisas que quando a gente tá passando, a gente não vê. Eu vejo que, tipo, eu achava que em certos momentos eu tava sozinha e eu vi que eu nunca tive sozinha. Que, né, que eu tenho um pai, que ele sempre esteve comigo, me cuidando, ali comigo. Por isso que eu consegui passar por esse processo todo. E por isso que hoje eu colho os frutos, né? Hoje eu tenho a minha família abençoada, a gente, né, a gente conseguir uma família saudável, assim, com todas as suas dificuldades, mas uma família saudável, justamente por causa disso, porque eu sempre tive Deus do meu lado, e assim, e é tudo pela honra e pela glória dele, tudo por ele. E a minha Amém. casa toda. É isso aí. É bem isso. Ela, a voz já tá embaçada. Viu, tá vendo? Eu nem comecei, imagina começando. É, mas é isso. Cada uma tem uma história e eu acredito muito nisso, que tudo que a gente viveu preparou a gente para chegar até aqui e para aquilo que a gente precisa fazer e entregar, né? Porque a gente não foi criado só para viver, a gente foi criado para transbordar, né? Nós somos canais. Eu lembro da visão que eu tive lá no Moriá, né? Onde eu via cada ser humano com uma ligação, né, com o céu, e aquela ligação vinha, passava por ele e se espalhava, né, pelo mundo. Então, a gente está aqui para fluir, né, a glória de Deus na nossa vida. Então, glória em nós e através de nós. Sim. Se a gente não abre a boca e fala, se a gente não toca a vida, se a gente não influencia pessoas, a gente está só acumulando glória. E aí não faz sentido nenhum, né? Então, é para isso que a gente veio e com certeza vamos marcar outro bate-papo para saber dessa Vamos sim. história. Que lindo, gente! Todo mundo que está presente aqui, sejam muito bem-vindos ao Legado. Se já não seguiam, sigam a gente ainda. Sigam o meu canal também, eu, Adriana Coimbra. Eu coloco devocionais aí toda semana, ao vivo. Quarta-feira, às 8 da noite, a gente mergulha na palavra, estuda ali de uma maneira descomplicada a Bíblia. Sigam o Legado, tem muito conteúdo legal, construtivo, para você se desenvolver, para você aprender coisas novas, ouvir histórias, né? Tantas histórias que já passaram por aqui desde junho. Junho, né? Eu acho que a gente começou. Junho não, abril. Começamos a fazer lives e com vários convidados de diversos ramos, então foi muito bom. A Gi, minha professora, lindeza, tem sido muito bom. Assim, eu tenho aprendido mais, eu acho, do que vocês, viu? Porque é uma busca, eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? Cada um no seu chamado, a gente está aqui para aprender e para ensinar, essa é a nossa vida. E o Legado é um portal disso, de conhecimento, de testemunhos e tudo mais. Então, queria convidar todo mundo que está aqui a seguir também o nosso canal lá no YouTube, O Legado USA. Vou escrever aqui para a galera anotar. O Legado USA no YouTube. Por favor, a gente precisa crescer nossa rede, porque quando a gente tem mais pessoas assistindo. A gente está cansado de ver os influenciadores falar, né? O algoritmo entrega mais, a nossa mensagem chega mais longe. Então a gente precisa de gente ouvindo as nossas lives, curtindo, compartilhando, para a gente ter as horas, né? Aumentadas, para a gente estar sendo entregue para outras pessoas que precisam receber essa mensagem. Então, conto com vocês, venham pro Legado. E se você também tem uma história, tem um tema que gostaria de conversar, compartilhar com a gente, entra lá na nossa bio, tem um Forms, deixa lá seu nome, seu telefone, fala de um tema que você gostaria de fazer live com a gente e vem pra cá. E aí a gente marca. Toda quinta-feira tem live do Legado, às 9 e 7 da noite.
10 e 7 no Brasil também. Deixa anotado no relógio aí, coloca o lembrete para vocês não perderem as próximas, tá bom? Má, muito obrigada. Olha lá, ó. Tem que ir no podcast. Vamos fazer podcast de casais, eu acho, hein, Dia? Nossa Senhora, meu Deus do céu. Vamos eu sim. Igual a Gi fala toda vez que o Gabriel, eu olho pra ele assim, pronto, já entendeu tudo. Só vai ter olhado assim. Maravilhoso. Vamos fazer que vai ser muito legal. Obrigada, Vilmar, por compartilhar. Beijo, imagina. Beijo. Muito obrigada, beijão. Deus abençoe todo mundo. Ótimo fim de semana. Tchau, gente. Um beijo.